Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, o canal que traz pretos inspiradores e suas histórias inspiradoras. Para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente precisa da sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações, comentem os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. O nosso convidado de hoje foi meu aluno no pré-vestibular do Colégio Célula 1 e é meu amigo. Acompanhar a sua dedicação e a sua luta para ingressar numa universidade pública só fez com que o meu orgulho por esse cara aumentasse. Vê-lo formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ver hoje que esse cara é um dos nomes mais importantes dentro dessa área aqui no nosso país, só fez com que o meu orgulho e o meu respeito por esse cara crescesse ainda mais. E eu hoje estou muito feliz em ter esse amigo me dando a honra de compartilhar a história dele aqui no nosso canal. E se é de inspiração que o canal trata, é com muito orgulho e com muito prazer que o canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto, tem a honra de receber o engenheiro florestal e, acima de tudo, meu amigo Leandro Abraão. Seja muito bem-vindo, Leandro, ao canal TQSP. Me dê essa honra aí de compartilhar a sua história e abrilhantar mais o meu dia. Muito obrigado, meu amigo. Grande Sandrão, meu mestre. Rapaz, que introdução incrível, viu? Fiquei até emocionado aqui. Gratidão. Você sabe que eu falo lá no nosso grupo o quanto eu sou grato à passagem pela escola, Célula 1. Foi lá que tudo surgiu, né? Tudo aconteceu, que eu me descobri como gente, como ser capaz. E você faz parte disso, né, cara? Me mostrando as leis da física. É uma coisa que abre a mente, né, cara? Quando você começa a ver lá as leis de Newton, Kepler, e eu lembro de uma que você ensinou pra gente lá, que é mais ou menos assim, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Lembra disso? Sim. Sensacional. Arquimedes, né? Arquimedes, esse cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado por isso, viu? Sou muito grato mesmo. Você sabe, que eu sempre manifesto isso e você nem imagina o quanto. Cara, Gratidão. e para a gente é um orgulho compartilhar histórias de quem está ao nosso lado. A gente acompanha aí, e até aqui mesmo no canal, a gente trouxe muitas pessoas é, de renome, né, de fama, e às vezes a gente esquece das pessoas que brilham ao nosso lado. E a gente não podia deixar de compartilhar esses brilhos, né, das pessoas que estão ao nosso redor. E é com muito orgulho, né, mais uma vez, que eu tenho você aqui para contar a sua história, para falar um pouquinho sobre você, falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos começar aí o nosso bate-papo. E antes da gente começar o bate-papo, né, é, eu queria te falar porque a gente, a nossa gravação de hoje, a gente está fechando um ciclo de 2 anos aqui do canal TQSP. Foram, com 24 convidados que passaram aqui, inspiraram pessoas, compartilharam suas histórias e emocionaram muitas pessoas, inspiraram muitas pessoas, trouxeram luz a muitas pessoas. E eu nunca imaginei, quando pensei no canal, de ter essa longevidade de que nós estamos tendo hoje, com 2 anos, completando 2 anos. E estávamos, não, estou pensando em dar uma pequena pausa no canal TQSP Convida,
exatamente para descanso, por uma série de fatores, e exatamente para fechar esse ciclo, estava faltando o de número 24 para completar esse ciclo. E quis o universo que a gente fechasse esse ciclo com o meu querido amigo, Leandro. Eu digo para tu que é muito difícil chamar de Leandro, cara, que Eu eu não não estou sei por que acostumado a você está me chamar de chamando Leandro. assim. Mas, Nem eu estou acostumado a ouvir isso. mas muito feliz por estar aqui. E eu queria deixar isso de público aqui, a minha gratidão e o meu orgulho por você, meu amigo. Tenho imenso orgulho de você, de tudo que você fez quando era estudante e do que você se tornou hoje. Parabéns, meu amigo. Então vamos conhecer você, meu amigo. Gratidão, meu irmão. Vamos conhecer. Hum. Então, a nossa primeira pergunta, né, é sempre a mesma para todos os convidados. É ele por ele mesmo. Então, aqui para o canal TQSP, nós gostaríamos de saber quem é o Leandro Abraão. Essa realmente eu já vi a turma esboçar suas declarações de quem se vê, de quem é, né? É E difícil. eu acho que essa é a pergunta mais difícil que você faz aí no canal. Cara, para eu tentar dizer, vou ter que contar um pouco a minha história. Mas eu começo dizendo que Leandro Abraão, o do Norte, não é. Ele está sendo, né? Uma pessoa em constante transformação, com diversos aprendizados que a vida tem trazido, pelas diversas experiências que a vida me proporcionou a viver, né? Então, um pouquinho até para saber por que o do Norte, né? Quem é o do Norte? Então, eu nasci numa cidadezinha, na corruptela, chamada Mangaratiba, fica no sul do estado do Rio de Janeiro, litoral sul fluminense, do lado de Angra, entre Angra e Itaguaí, Rio Claro acima. E com os 11, então eu vivia lá, jogava bola, jogava na praia, ia para a praia, ia para a escola, tinha uma vida com meus pais casados. E como muitos aqui do canal, como muitos pretos aqui do canal, mais um filho de pais separados, e fui morar no Nordeste com minha mãe, cidade natal dela. Fui no Nordeste, fui para o estado de Alagoas, um dos estados mais pobres do país. Em 1993 não era diferente, talvez pior. E fui morar lá em uma comunidade, né? Hoje chamam comunidade, né? As favelas, chamada Coreia. E minha família, ela, por parte de mãe, ela é naturalmente agricultora, mas nunca teve terra. Então, elas trabalhavam no sistema de meeiro. Então, o dono da terra cedia terra e tudo que produzia, metade era para ele. E quando eu cheguei lá com essa experiência de jogar bola, brincar, soltar pipa e tudo mais, cheguei lá, minha avó me deu de presente um cutelo, que é uma faca pequena, muito amolada, que enferruja fácil, e, desculpa, e uma enxada. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Ela disse, a partir de hoje, o que você quiser vestir, comer, beber, tem que vir daqui. Eu com 11 anos de idade. Ué, mas como assim daqui? Aí me deu um pedacinho de terra e eu tinha que ir lá plantar também. Então, ficavam meus primos e eu cultivando, e meus tios cultivando as áreas maiores. A gente tinha um pedacinho lá para cultivar, né? E aí, nisso, a gente cortava o mato, eram os capins que cresciam, umas moitas de macega de 1 metro, 2 metros de altura, e aí fazia os canteiros e plantava aipim, arroz, milho, amendoim, feijão. E na entre-safra, a gente ia para o meio da mata colher fruta. Nós temos até hoje, meu tio tem, uma barraquinha na feira, dia de sábado, que vende os produtos que ele colhe lá, né? Então, entre-safra, a gente colhia cajá, e até hoje ele colhe e vende cajá, acerola, coco, manga, mamão, jaca, uma série de coisas. E essa foi a minha primeira introdução, a minha segunda introdução na engenharia florestal, sem eu perceber e saber, né, que eu estava mexendo com a terra e com as plantas. Um pouco de agronomia também, né? Mas na entre safra era floresta.
E a primeira foi quando eu morava no Rio, que quando eu ia subir as árvores para pegar pipa. Então eu escalava as árvores e ia pegar as pipas lá, ninguém subia. Então eu subia, ia lá em cima e pegava as pipas lá em cima, né? Então eu já aprendi a subir a árvore aí, para pegar pipa. Então essa foi a primeira, né? A segunda foi esse motivo. E aí, cara, o tempo passou, eu cresci, e lá o Brasil é um país que a pobreza encontra amparo na violência. Então, quanto mais pobre é o local, mais violento ele é. Em Alagoas, naquela época, talvez fosse pior, minimamente mais cruel. E Alagoas era muito assim, né? E aí, quando nós começamos a crescer, e aí tinha festa, aí eu crescia, aí tava testosterona no sangue e queria ir para festa, trio elétrico. E tem muito de questão de bairrismo. E aí sair de um bairro para ir na festa do outro, aí era briga, e eu nunca fui um cara muito corajoso para isso, né? Então eu saía correndo, quando dava para correr. Quando não dava, tinha que sobreviver do trem. E aí começou, cara, os, a coisa ficar mais séria. Eu vi alguns amigos morrerem. E outras pessoas que não eram meus amigos também, às vezes, no caminho da escola, eu via o cara sendo assassinado, vi um cara foi assim, não vou abrir aqui as crueldades, mas as barbáries, mas eu vi algumas, sabe, de perto. Imagina, você ali com 12, 13 anos, começando a ver essas coisas de perto, se assusta, né? E aí eu fui indo até os 17, quase 18, quando eu não aguentei mais, fiquei com muito medo. Falei, pô, não vou conseguir sair daqui. E nunca gostei de estudar, né? Mas tentei trabalhar em tudo quanto é lugar e nunca dei certo. E eu falei, mandei uma carta, eu escrevi, sou da época que escrevia carta, né? Mandei uma carta para o meu pai dizendo que eu não queria voltar para o Rio, que a situação lá era meio estranha. Eu queria aprender a tocar violão, eu queria, sei lá, voltar, viver num lugar mais tranquilo. E aí ele foi me buscou. E aí quando eu cheguei no Rio, fui morar com a minha avó, eu, ele e minha avó. E aí, pô, precisava do meu dinheirinho, então fui procurar trabalhar, né? Então fui para trabalhar em obra civil. E aí, cara, porra, lá eu lembro da situação que eu comecei a odiar a obra civil, né? Porque o dono da obra uma vez estava cavando uma sapata funda assim no barro, brabo, pedra e barro. O cara passou, me olhou com uma cara assim, não. Sabe aquela cara de desprezo? E ele mandou me demitir. Eu trabalhando pra caramba, suado. E eu, porra, detestei, já não estava gostando daquelas porra todas, né? Maluco assim, eu saí fora. Aí fui para a oficina de bicicleta, também não deu certo, de carro não deu certo, trabalhei no mercado, não deu certo, fui um monte de lugar e nada. Eu estudava em Muriqui e o professor conhecido e amigo nosso, chamado Eric Trilles, estava Nosso divulgando amigo. lá, nosso amigão, divulgando um tal de um pré-vestibular. Cara, nunca tinha ouvido falar em vestibular, quem dirá pré-vestibular. Não sabia que era isso, vivia numa situação estranha. E aí eu falei, pô, tentei de tudo. Nada deu certo, apareceu esse negócio, eu vou lá ver o que que é. E aí fui, né? E cheguei lá, cara, aí conheci essas peças raras, né, Sandrão? Você, Marcão, Eric, Marcosão, Milton Garuda, Márcia, Celinho, pô, uma turma Marquinho, uma turma muito lá, Marion, uma turma maravilhosa, né? E ainda esse pré-vestibular era na igreja, no fundo da igreja, né? Era, acho que o segundo ano dele. E aí, pô, beleza. E, e aí tem um parênteses aí que eu não falei, né? Mas eu acho que eu volto depois nele, que eu acho que vai combinar com o resto da reflexão. Bom, e aí foi pré-vestibular, e lá eu era um cara muito tímido, né? E, pô, não tem como ser tímido em uma aula contigo, com o Marcosão, com o Marcão, né? Com o Celinho, com vocês, é impossível, né? E começando a botar pilha, e, pô, eu sempre gostei da brincadeira. E, pô, aí comecei a brincar também, e aí comecei a me envolver e sentir que eu fazia parte daquilo ali, né? E aí fui fazer o vestibular, e aí cheguei lá na Rural, pô, me apaixonei quando eu vi aquele lugar pela primeira vez. Caraca, eu lembro que. E aí, bom, eu vi a turma passando camisa amarrotada, furada, cabelão, né, as pessoas usando chinela havaiana. E que isso, uma bicicleta velha? Caraca, aquilo é minha cara, velho. E aí fiz o vestibular, né? E, claro, não passei. Né? Filho de empregada doméstica, de operador de máquinas, pô, estudando sempre em escola pública, sem uma educação forte de casa, sem uma orientação.
mais forte para os estudos. Embora minha mãe sempre tenha me obrigado a estudar, até batia para ir para a escola. E eu sempre inventava moda para não ir, sempre apanhava. E aí não passei. Só que eu falei, cara, se eu não estudar aqui, não tem mais nada para fazer na vida. É isso aqui mesmo. E aí eu tentava biologia. E aí, pô, foi o segundo ano, eu falei, pô, bom, mas eu não tinha dinheiro para estudar. Aí o Marcosão, dono do curso, né, falou, cara, você não vai. Eu não fui no início, eu reprovei e as aulas começaram, eu não fui. Ele me ligou, falou: o que foi? O que você está vindo? Eu falei: ó, não tem dinheiro. Eu falei: não. Aí ele, cara, peraí. Aí passou uma semana, ele, ó, a partir de hoje você vem, aqui você ganhou uma bolsa. O que é isso? Sério, mas o que é isso? Você não precisa pagar para estudar, vem. Você quer passar? Eu falei: cara, eu quero. O que eu mais quero na vida é passar. E aí fui. Aí também não tinha dinheiro, né? Trabalhei, arrumei trabalhinho em obra. 2 meses, juntei dinheiro da passagem e do lanche, e vamos embora. E aí, pô, chegou no final do ano, hein, muitas histórias nós vivemos, né? Lá, e chegou no vestibular, pô, aí eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar o vestibular. Aí a Janaína Ojeda, uma grande amiga nossa, né? Ela zerou a prova que tinha no Célula 1 e ela ganhou uma inscrição. E ela foi e me deu a inscrição. Conversou com o pai dela, e me deu inscrição e eu fui lá. E aí, mais uma vez, né, claro, reprovei. Só que, cara, aquilo estava na minha cabeça, eu não queria fazer mais nada. E aí vai um pouco do que eu sou, né? Se eu quero uma coisa, eu estou determinado em uma coisa, eu não vou fazer mais nada da vida se não for aquilo. Eu vou dedicar intensamente. E aí tinha uns amigos lá em Ibicuí, uns grandes amigos, alguns eu perdi contato, eles entravam lá em casa e pegavam eu pela braço e perna, arrastavam, botavam dentro de um carro e levavam para a noitada, para tomar uma cerveja, para tomar Dreyer na época, né? E eu falei, pô, cara, eu não quero mais sair, você tá doido. E aí o que eu fiz? Raspei metade da cabeça e deixei outra metade com o cabelo. Aí meu pai viu aquilo, falou, você é louco, não sei o quê. Eles entraram lá para me pegar, falaram que eu era louco. Não adiantava nada eu ficar abrindo o caderno, fingindo que estava estudando, só passando página. E, pô, não tinha computador, nada, né? Não tinha acesso a isso. Então eram pilhas, assim, em volta de mim, na mesa de prova antiga, que as pessoas já tinham usado, tinham me dado, livros, um monte de coisa. Eu ficava refazendo e refazendo prova e eu queria entender o porquê daquela pergunta, enfim. E aí, pô, fui no. E aí, Marcão chegou para mim e falou, nosso amigo Corélio: porra, bicho, por que tu não faz engenharia florestal? Só fiz biologia porque eu não sabia que tinha engenharia florestal, senão eu fazia. Eu fui aplicar para engenharia florestal para a ideia, né? Pô, depois eu troco de curso. Dá para fazer isso, né? Eu fui. E aí, fui lá fazer a prova. E aí, pum, e por coincidência, se eu não me engano, fui a vaga número 24 do, de lá, né? E aí eu passei lá, passei na reclassificação na UE, na UENF, acho que na UFRJ também, passei um monte de lugar, mas também eu só fiz aquilo, né? E aí isso foi uma vitória grande, assim, para mim, e eu não sabia o quanto isso ia mudar a minha vida. E aí cheguei, e aí o, né, conheci lá a engenharia florestal, me apaixonei na primeira semana, e a partir disso eu comecei outra parte de mim foi sendo construída, sabe? Já tinha construído essa fase, descoberto essa fase da determinação, né, da superação, de romper essas barreiras. Uma fase que eu me encontrei uma pessoa mais extrovertida lá no curso, uma parte que eu vi que eu tive e tenho grandes amigos, não aqueles amigos que só chamam para vender, mas aqueles amigos que querem mudar a sua vida, né? Querem que você seja algo mais, quer que você seja o expoente do que pode ser. É, vocês, falando de vocês também, hoje outras pessoas também contribuíram e contribuem assim para a minha vida, mas a seiva, né, meu sangue hoje é verde, né? É o que corre dentro das árvores, é o que eu amo muito. E dentro do que eu faço, eu encontrei as pessoas, né, a restauração florestal, a mudança climática, o desenvolvimento sustentável. Nada disso existe sem pessoas e também comecei a me apaixonar mais por pessoas, mais por comunidades. E, e hoje o Leandro do Norte é essa pessoa, cara, com um coraçãozão grandão, que ama muito mesmo, morre de raiva com muitas coisas quando, sabe, interpreta que o trem não está indo no trilho, que está errado, mas vai sempre fazendo com amor,
com dedicação, acreditando. Quando falam que não vai dar, que é impossível, aí que eu lembro da nossa fase lá no CELOU, eu falo, agora que eu vou fazer acontecer, tá doido, tudo é possível. E aí é isso, cara. O Leandro é isso, cara. Família, órfão de pai de ataque de infarto fulminante há 8 anos atrás, órfão de mãe há quase 2 anos atrás, em abril do ano retrasado, por conta do Covid, é, sem uma raiz em lugar, já morei tanta casa que nem me lembro mais, e fazendo amigos e amigas em todos os lugares que vai, e sem vergonha e sem medo de nada mais nessa vida. Esse é o Leandro do Norte, Sandrão. Vou ter que aplaudir, rapaz. Uhum. E o melhor de tudo, para mim, né, que boa parte dessa aventura eu pude acompanhar e ver a vitória é espetacular. Fico muito feliz por isso, meu querido, por ver o Leandro do Norte hoje. Gratidão. Você meio que já falou aí que a engenharia florestal não era uma opção inicialmente, né? Então, quando você pensava em ingressar na universidade pública, era biologia que tu queria, né? Era. E o Era. Marcão, nosso grande amigo biólogo, foi o cara que te fez mudar, cara? Foi. E o pior é que eu escolhi biologia por causa dele, né? Assim, eu já tinha afinidade com o tema, e aí conheci o Marcão e falei, pô, biologia, eu queria fazer física, né? Mas aí o Marcosão chegou e falou, cara, física não é um curso fácil, cara. E aí falei, cara, ele falou da disciplina, isso aqui, eu falei, pô, é legal, mas vou ficar vendo só número sem ver vida, não, talvez eu não goste muito. E aí o Marcão falou isso. E aí ele ainda disse assim, cara, ó, a Rural, bicho, é o lugar que é para você, é para gente, sabe? Lá tem um alojamento, que você pode morar e não paga nada. Lá tem um bandejão, que você pode trabalhar lá e pagar com serviço para você comer 3 vezes por dia. E lá tem uma biblioteca gigante que você não vai precisar comprar livros. Falei, pô, quando eu cheguei lá e vi isso, eu falei, é verdade, é aqui mesmo. Uhum. E aí, a Pô, engenharia florestal, né, na primeira semana, aí você tem uma semana que os professores explanam tudo que você vai aprender. E aí, né, e quando eu ouvi ele dizendo que a gente ia estudar árvore, eu falei, caraca, estudar árvore, eu quero isso para minha vida. aí você encontrou. Me encontrei, cara, de paraquedas. Paraquedas, quando cai no lugar certo, tem jeito, né? Pesquisando lá nas tuas redes sociais, eu vi lá que no dia 12 de setembro, né, você participou do 21º Congresso Brasileiro de Sementes e 11º Congresso Brasileiro de Tecnologia e Sementes Florestais. Onde ocorreu esse congresso? Foi, Foi um único congresso? Eu falei duas coisas aí, foi, ou foram dois foi junto, congressos né? distintos? Não foram dois distintos, mas no mesmo, meio que simultâneo, né? Aham. Foi o Congresso de Sementes, das Sementes Agrícolas, sensacional, a turma da agronomia, do agro, né? Uma turma que, cara, tem que bater parabéns, bater as palmas mesmo. Até desmistificar uma coisa aqui, Sandrão, que, assim, só 3% dos produtores de grãos participam desse desmatamento que a gente vê, sabe? Os outros 97% está produzindo dentro da legalidade, das normas, com respeito e tem que aplaudir, sabe? O que eles desenvolveram já de tecnologia é coisa que o mundo todo vem aqui beber da fonte, sabe? Vem aprender. Então, a agronomia é mãe da engenharia florestal e eles estão muito à frente da gente tecnologicamente, sabe? Isso é bem bacana. E aí eles abriram espaço para ter o Congresso de Tecnologia de Sementes Florestais, que foi lá, dia 12. E aí foi em Curitiba. Porra, que bacana. E você teve um momento de fala nessa palestra. Como é que foi? Nesse congresso, você teve um espaço. Como é que foi chegar lá Foi. e palestrar num congresso tão importante como esse aí, meu querido? Pô, Sandrão, foi incrível.
ele foi o encerramento de uma sequência de apresentações que nós fizemos na Europa, né? E chegamos em Curitiba. Eu vim direto de lá para cá. E aí, cara, só que aqui eu achei que foi, fiquei um pouco, eu não sei como a palavra melhor para dizer, mas assim, o impacto disso, a minha percepção foi que fiquei um pouco nervoso, porque nunca tinha falado para tanta gente, né? Tinha entre 1.200 a 1.600 pessoas, talvez, lá. Na adrenalina, a gente acaba extrapolando, né? O número certo de pessoas. Mas foi muito bacana, porque foi junto dessa cadeira das sementes agrícolas, e a gente foi conversar sobre as sementes florestais. E eu conduzo um projeto aqui, coordeno um projeto chamado Rede de Sementes e Mudas da Bacia do Rio Doce. E esse projeto está ganhando uma dimensão enorme, é, desde que eu assumi a coordenação dele, e fui lá apresentar. Então, a gente apresentou. Eu trabalho numa instituição aqui na Bacia do Rio Doce, que é a Fundação Renova, né? O melhor lugar que eu já trabalhei na vida, sabe? Muito bacana, assim. E as ações que ela faz é sensacional. E então a gente foi lá apresentar a fundação, como é que funciona o sistema de governança dela e os grandes programas de restauração. E dentro do programa de restauração, eu tive o espaço que foi o foco da plenária, foi apresentar a rede de sementes e mudas. E foi isso, sabe? Foi um momento de eu agradecer a essa turma pelo que eles fazem pelo Brasil, né? Eles movimentam um grande percentual do PIB brasileiro. Eles desenvolvem tecnologias que a gente tem que adaptar ela para a área da restauração florestal. E são pessoas que estão abertas a isso, sabe? Querem contribuir, estão dispostas a estar regularizado nas questões ambientais dentro da legislação brasileira. E, sim, foi muito importante dividir a fala com o ex-ministro de Meio Ambiente, né, no período de Fernando Henrique Cardoso, Zé Carlos Carvalho, um amigo, a gente trabalha junto, é um prazer enorme trabalhar com ele. Com o meu coordenador, que é o José Almir Giacomelli, uma pessoa incrível também, que me dá toda a oportunidade para eu criar, para eu desenvolver aqui a rede, fazer ela ganhar essa dimensão. E o Léo Silva, um amigo também do trabalho, que trabalha na parte do monitoramento da restauração florestal. Então foi assim, estava com a equipe muito boa, todo mundo muito bem preparado e para um público muito bem preparado também. Então foi gratificante demais poder estar nesse espaço. Cara, você com o ex-ministro tá pica mesmo, nego. Porra, é meu orgulho. Tu é meu orgulho, Ah, meu pai. meu Porra. Não tem irmão. outra palavra para dizer para ti que, porra, só orgulho, nego. Porra. Aí posso Pô, falar, foi meu gratidão, meu aluno, irmão. hein? Porra. Exatamente. E leva o teu conhecimento para cada prego que eu boto na parede, meu irmão. A física está em tudo. Cara, você sabe que eu fico lembrando do energia cinética potencial, na hora que eu vou tirar a caixa de cima de uma mesa. Eu vou botar essa caixa onde? Vai para um carrinho. Então, não vou botar ela no chão. Eu vou aproveitar a energia para botar em cima do carrinho, porque o carrinho está mais alto do que o chão, né? Então, eu tenho que gastar a energia cinética toda. Né? Você falou que voltou da Europa diretamente para esse congresso. E Europa significa Espanha? Você foi para a Espanha, meu querido? Fui, Sandrão. Meu Deus do céu. Que é aquele lugar, meu irmão? Caraca. Eu fui dia 27, né, do mês passado, eu fui para lá. Eu fui direto, primeiro fomos para Berlim. Um amigo, Felipe Tiepo, que pode ser um convidado do seu canal no retorno, viu? Uma pessoa incrível, viu? De Santa Cruz, estudou no Bodegão, enfim. Porra. Cara bom, bom. É, Fica a incrível, recomendação, hein? é, Vou e anotar a aí, recomendação. anota aí. Pô, então, a gente foi lá apresentar nosso trabalho. Quem foi apresentar foi ele, no ForestSat, um evento, um congresso de imagens de satélite para restauração florestal, né? Como você ganha escala na restauração florestal com o uso de imagens. E a gente tem feito isso aqui. Só a título de curiosidade,
esse projeto que a gente trabalha, que eu trabalho aqui, é um dos maiores programas de restauração florestal do mundo, Sandrão. Do mundo é enorme, cara. São 40 mil hectares de área para restauração, área de preservação permanente de recarga hídrica e 5 mil nascentes. É muita coisa, sabe? Que bacana. E aí, cara, chegamos lá, pô, em Berlim, meu irmão, na hora que cheguei no aeroporto, já fiquei de cara que os carros passavam e não ouvia barulho. O que é isso? Por que esse carro não faz barulho? Carro elétrico, tudo elétrico. Aí as rodovias não têm limite de velocidade. Alguns lugares tem a plaquinha de 80, você vai 80, depois estica, vai embora. Não tem um quebra-mola naquele lugar, irmão. Que loucura. E a mobilidade urbana, Sandrão, naquele, o que é aquilo, meu irmão? Cara, na, 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 nas ruas, você tem os pontos de ônibus, passa os ônibus, no meio da rua passa um trem elétrico e diversos carros, motos, bicicleta, patinete elétrica. Tem os QR Codezinhos, você baixa o aplicativo, cadastra o cartão de crédito, vai lá, usa e paga por minuto o tempo que você está usando. Depois você vai lá, encerra a corrida, tira uma foto do que você usou e deixa lá no canto, e outra pessoa vai e pega. Cara, fiquei de cara com aquilo. E outra coisa também, cara, inflação os caras não sabem o que é, meu. Você vai comer num lugar bom pra caramba, assim, você paga 20 euros. Tá, 20 euros, cento e poucos reais. Mas lá quem ganha em euro, gasta em euros. Então você come bem pagando barato. Incrível. E aí de lá a gente foi. Aí, museu, lugar cheio de museu. Fui no Museu da Babilônia, museu da, museu Museu da Natureza, se não me engano, os esqueletos de dinossauro enorme, alguns meteoritos que eles pegaram, e tá lá com a data, tudo, enfim, muito legal. E aí de lá fomos para a Espanha, para Alicante. Só que a gente chegou em Alicante na sexta-feira à noite, e aí no sábado de manhã a gente tinha um Airbnb em Valência, Cidade das Artes. Caraca, poxa, que lugar maneiro, meu irmão. Valência, no meio da cidade, tem um parque que corta a cidade até a praia, passa por dentro da cidade inteirinha. Então você vai de patinete até a praia. Incrível. E aí foram 2 dias lá em Valência, conhecendo as obras do Calatrava. Pô, eu soube que o cara tá cancelado lá, que ele não é um cara bem legal assim. Mas as obras dele é incrível. E aí voltamos para Alicante e aí fomos lá para a Universidade de Alicante, onde aí eu tive meu projeto aprovado lá, meu trabalho aprovado, a minha amiga minha par no trabalho, Karina, e o Felipe também aprovou dele, né? É, e aí foi isso, cara. A apresentação lá em inglês, Sandrão. Pô, meu inglês Como é é que tá o inglês teu inglês? carioca. Não, e carioca de carnaval, né? Falando com a gatinha. Inglês é esse. Mas aí, 3 semanas antes, eu comecei, né? Preparei os slides com a ajuda da Mai, uma designer gráfica que trabalha com a gente, incrível, faz um trabalho maravilhoso. E aí e eu preparei meu discurso. Pô, e aí saí, tava tudo afiadinho. Aí, no dia 7 de setembro, eu fui apresentar. Só que no dia 6 de setembro, eu ouvi nos corredores um cara falando que não se pode dar muito dinheiro para as comunidades vulneráveis. Dinheiro da restauração não pode ser, tem que ser dosado para essas comunidades vulneráveis, porque pode gerar um problema social. Pô, cara, eu trabalho com comunidade vulnerável, trabalho com indígenas, com quilombolas, com assentados da reforma agrária, com ribeirinhos, com pessoas que moram no entorno de unidade de conservação, tudo uma cidadezinha pequenininha, sabe? Pessoal humilde mesmo, casa que não tem reboco, chão que está só no cimento, subindo poeira, chão que é só o barro batido. E as pessoas me mandam vários áudios. Eu tenho, com cada grupo desses, eu tenho um grupo no WhatsApp para ir tirando as dúvidas. E eles coletam sementes e a gente compra a semente, paga um quilo da semente, dependendo da espécie, tem um valor. E no mês passado, nós estávamos chegando no primeiro milhão pago para essas comunidades, sabe? Pô, cara, o dinheiro, do modelo que eu desenhei esse projeto, agora, nessa nova fase,
o dinheiro não tem atravessador. Ele sai da Fundação Renova e paga o serviço direto para quem trabalha, sabe? Não tem uma empresa no meio que fala, vou fazer a gestão disso aqui, 10%, 90% é meu, 10%. Não. Agora é tudo para eles. Vai direto. Isso é muito legal. E aí a senhora mandando os áudios assim, feliz, dizendo que pô, a gente pagou para ela R$ 5.000, 5 mil e pouquinho de semente. E ela disse para a menina que trabalha com a gente, para a nossa turma, né, que está mais à frente de campo, disse assim: Ô minha filha, eu nunca recebi tanto dinheiro assim na minha vida de uma vez só. Eu vou reformar meu telhado, quando chove molha aqui dentro. Pô, aí uma outra indígena, ela é Guarani, se não me engano, é Guarani, ou Tupinambá. Me desculpa, Danila, se você vê essa gravação. Ela disse, ela disse que ela quer usar o dinheiro para pagar o curso de inglês para o filho mais velho e pagar uma explicadora para o filho mais novo e terminar de reformar a casa dela, sabe? Então, como é que o cara vai e me fala que dinheiro na mão dessas pessoas é um problema social? É sim um problema social, porque o preto vai disputar a cadeira que o filho dele pode ocupar. E aí é um problema social para você, meu amigo, que viveu de cota nossa a vida inteira. E agora quer vir falar que é problema? E aí, irmão, quando eu ouvi o cara falar isso, era umas 2 horas da tarde. Eu saí, larguei o congresso e fui pro hotel, mudei todo o meu discurso. Eu não precisava falar dos números, que os números estavam no slide. Eu precisava mostrar para as pessoas o impacto e a percepção das comunidades que eu trabalho com o projeto entrando na vida deles, sabe? E eu mudei a apresentação toda. E aí, meu irmão, eu falei, pô, vou ter que ler isso aqui. Não vou conseguir falar tudo o que eu quero falar. E aí, traduzi e, pô, fiquei decorando, aí ajustei o texto e algumas palavras eu tinha dificuldade de falar. E eu falei, meu irmão, vai assim mesmo. E virei à Macei. noite. Fui lá no hotel, lá na recepção do hotel, eu falei, cara, eu quero. Pô, fiquei no hotel Animal, você tá doido? No coração de Alicante. Legal. E aí pedi para ela fazer uma garrafa de café para mim, aí a moça fez, me deu um café fortão, eu fiquei tomando café a noite inteira, comendo e estudando a apresentação, ensaiando sozinho, gravando áudio, ouvindo. E aí chegou 18h15 da noite e fui apresentar. Pô, eu tava com a mão suando, né, cara? Eu não tava com medo, com nervoso, eu tava preocupado porque eu queria passar o que eu tinha escrito, sabe? Eu botei sentimento nas palavras. E aí eu lia e eu comecei dizendo que eu estava muito feliz, né? Muito grato ao universo por poder estar ali e poder falar pelo meu povo, que eu me identifico com eles, né? Com os quilombolas, com os indígenas, isso é parte nossa, né? Cara, quando eu consegui passar isso, a emoção e a força na palavra, as pessoas começaram a me dar atenção, sabe? Logo quando eu comecei a falar, estavam mexendo no computador, e as pessoas olharam assim, fecharam o computador, sabe? Cara, atentos. E esse cara que falou estava lá, eu fiquei muito feliz dele estar lá. E eu ia falando e perguntava: Do you understand me? This is very important. I need you to understand. Eu não sei falar o inglês, mas eu sei ler expressão corporal. Então, se o cara não entendeu, ele vai fazer uma expressão. Se ele não está gostando, ele vai fazer, né? Esse cara de Uhum. nojo. Se ele achar que ele é fodão, ele vai levantar um canto da boca. Né? Se não estiver gostando, vai ficar se mexendo. E aí, quando não entendia, eu ia lá perguntando para entender. Concluí o trem, e, cara, fui extremamente aplaudido, assim. Aí, quando terminou, o Felipe saiu, cara. O Felipe é um cara que me apoia muito, o que eu te falei mais cedo. E ele saiu com o olho desse tamanho, cheio d'água, emocionado. Ele fala muito bem inglês, ele viu meu esforço que eu fiz e a informação que eu passei, os aplausos da turma. Aí eu saí de lá, também fui encontrar ele, ele estava chorando igual a criança, ligando para a esposa, falando, ele me abraçou, falou, cara, tá incrível, cara, o que você fez, eu nunca vi ninguém ter coragem. E aí foi isso, eu saí assim da Espanha, indo para Curitiba. E essa carga emocional toda, né? Por caraca. E mostrar o seu ponto de vista, porque nós, né, sempre nos foi imposto a ouvir a história do colonizador, e foi basicamente isso, né? O colonizador, ele sabe o que é bom para nós, e não deixa a gente contar a nossa parte da história, e você estava lá, e você pôde contar a nossa versão, o nosso lado da história, de quem vive, de quem está lá. E, cara, porra, como é que eu não vou sentir orgulho? Porra, cara. Essa foi Gratidão, tua, mestre. essa foi tua primeira internacional? Foi, foi. Porra, aí Fiquei já explodindo, já. já foi para foi a
o simpósio de restauração florestal da União Europeia, né? Então estava toda a Europa lá. E foi bacana, cara, no final, no último dia, a União Europeia lançou um documento e pediu para as pessoas que participaram do Congresso fazer a revisão, que é o documento das diretrizes para a restauração florestal nos próximos 10 anos da União Europeia. E eu e Felipe contribuímos para o documento, né? Fizemos várias considerações lá, que eles não falavam de pessoas, para envolver pessoas, e em 3 parágrafos nós fizemos a contribuição. Então, se eles aceitarem, vai estar nosso nome lá, dois pretos lá. Porra, tem dúvida, Sabe? cara? Porra. Porra. Pô, vai ser... Nossa Porra. Senhora. É o Brasil, cara. Porra, tem dúvida que teu nome de vocês vão estar lá? Porra, tem dúvida nenhuma, cara. Porra. E vocês são pica, né? Nós somos pica, cara. Nós somos bons Nós pra estamos... caraca, cara. E Ah, tem hora que nós não temos que ser modestos, não. Nós somos bons pra caralho mesmo, cara. E tem que aceitar, né, Sandrão? tem que nos respeitar. Tem que nos respeitar. A Nós gente, a to... gente, é, né, a Pode gente falar. cresce, né, ouvindo que, pô, toda hora tem que pedir permissão e, pô, acostumado por minha mãe era doméstica, né, cara? E, pô, eu entrava nas casas pelas portas dos fundos, nunca entrei pela porta da frente de uma grande mansão, né? Sempre pelo canto, sempre comendo comida ali na cozinha, escondido, né? E aí, pô, chega agora é a hora, meu irmão, chega disso, compadre. Agora é a gente que está aqui, nós vamos fazer esse trem ser diferente. Aguenta o poder preto, porra. Que a gente. É isso aí. É só nos dar oportunidade que a gente mostra quão bom nós somos. Cara, É. tu falou aí do teu projeto, pô. Então, pô, apresenta ele aí, faz um resumo do seu projeto, desse cara que é tão importante já internacionalmente, que coordena um projeto maravilhoso. Fala um pouquinho sobre esse projeto aí, como é que ele se dá, onde ele ocorre. Conta pra gente aí, meu querido. E aí, cara, para falar dele, eu vou falar um pouquinho da Fundação Renovo, né? Essa instituição sensacional, cara, que, pô, inclusive, um parêntese, né? Fundação Renova, só para começar você sentindo um pouco do que eu gosto tanto dela, um pouquinho só, né? Que não dá para falar tudo aqui. Mas a gente contratou um professor em oratória, um cara muito renomado, e o cara fazia várias piadinhas, tipo, pô, você que é preto e eu que estou fazendo uma caquice aqui. Só que, cara, tem ofensas que não chegam na gente mais, né? A gente já, pô, tá muito além desse trem. O cara vai falar, nem percebe, assim, o cara fala, porque, sabe, o cara é pequeno em falar isso. E aí tava toda um monte de gente da Fundação Renova, até pessoas que não são da minha equipe. E, e elas chegaram, as pessoas chegaram, ligaram para a ouvidoria da Fundação Renova, a ouvidoria me ligou falando das ofensas que o cara tinha falado, eu não tinha percebido as ofensas, e eles falaram, olha, isso é crime e a gente vai entrar em processo contra ele. Você permite que eu entre em processo contra ele? E na ocasião, eu não tinha percebido, eu não vi nada disso. Eu falei, cara, eu não vi nada disso. E, sabe, não foi por mim. Não precisa. Hoje talvez eu diria, cara, ia conversar com as pessoas, foi isso mesmo. Então, cara, processa porque ele está fazendo isso com outros lá fora, que podem sentir esse impacto. Bom, mas a Fundação Nova, eu gosto muito dela por isso também, sabe? Esse apoio Isso. todo. Só te complementando, né? É porque a gente normalizou muita coisa, cara. Muita coisa que a gente ouvia se tornou normal porque de tanto que a gente ouvia. Então, É, ela já não chega com um tom ofensivo nos nossos ouvidos que deveria chegar. De tão calejado que nossos ouvidos estão, de tanto que nós já ouvimos. Essa nova geração ouviu muito menos o que a nossa geração ouviu. A minha geração ainda é mais velha que a sua. Então, eu ouvi muito mais isso do que você. Então, isso se tornou normal. E o que é normal não é crime, não é. Né? A gente normalizou isso. E a gente precisa é. de olhos e ouvidos externos, muitas das vezes, para nos ajudar a perceber esses atos criminosos, meu querido. Mas É. continua Porque aí, não meu é, amigo. É, esse diga. assunto, esse assunto é profundo, né? Porque não é só para a gente, né, Sandrão? Isso é para os outros que não têm voz, né? Que ouvem e vivem isso. Então a gente tem que mesmo fazer o que você falou, olhos e ouvidos externos para proteger o nosso semelhante. Bom, mas então, e esse, cara, então vamos lá do projeto.
Então, a Fundação Renova tem dois programas enormes, enormes, né, que eu falei mais cedo, dos 40 mil hectares e 5 mil nascentes. E a gente atua em toda a cadeia da restauração florestal, toda. Então, desde ir lá e conversar com o dono da terra para vender o projeto para ele, sem ter custo nenhum, ele pode, inclusive, ganhar dinheiro com isso, a, 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 aí produzir mudas, desde isso, a produção de muda, a contratação de empresas para poder implantar e a gente fiscaliza e monitora por 4 anos e entrega uma floresta em estágio em processo de restauração. Você não entrega uma floresta restaurada em 4 anos, né? Mas você entrega ela com os indicadores apontando para a formação de uma boa floresta. E para atender toda essa demanda é necessário muitas sementes e muitas mudas. E aí tem uma cláusula do documento que nos rege, que é o termo de transação e ajustamento de conduta, que prevê a criação o fomento de projetos, ou se não houver projetos, a criação de um que desenvolva, que produza sementes e mudas para atender essa grande demanda. E aí nós criamos a rede de sementes e mudas da Bacia do Rio Doce. Essa rede, ela, ela começou, ela vai entrar no seu terceiro ano, e ela teve os 2 primeiros anos, que foi um momento muito importante, foi de estruturação, né? A criação dos protocolos, dos documentos de gestão, os ensaios de como ela seria. Só que a gente chegou numa fase do projeto que a gente precisava ter recursos e cortar alguns recursos e precisava ter produto, ter semente, ter muda para atender, e que não estava no escopo dessa estruturação. E aí eu assumi a coordenação, montei uma equipe para me ajudar, me apoiar. A minha equipe hoje somos em 8. E aí comecei, reconfigurei o escopo. A gente vai focar vamos começar de baixo para cima, né? Hoje a legislação brasileira ela requer que você tenha uma série de autorizações de registro para você poder produzir muda, para você coletar semente. E o coletor tem que ter registro. Então, como é que eu vou registrar um coletor como coletor de semente, uma pessoa como coletor de semente, se ele não sabe se realmente quer ser um coletor? Eu falei, não, primeiro vamos lá nas pessoas, eu também fui agricultor, vamos nas pessoas ver se eles se identificam com a atividade e depois a gente vai e legaliza tudo. E aí comecei a mobilizar as pessoas. Então a gente ia lá, conversava, apresentava o projeto para eles, e eles, gostando do projeto, a gente vinha, fazia o contrato e eles começam a coletar. E a gente começou aí, né? E aí começamos a ver que grupos que compartilham a mesma identidade sociocultural, eles já se estão organizados em rede, né? Os assentamentos da reforma agrária, eles se conversam entre si a nível nacional. Os indígenas, eles conversam entre si a nível nacional. Os quilombolas conversam entre si. Então, quando a gente deu certo no primeiro grupo indígena, todos os outros já sabiam. Quando a gente deu na etnia Pataxó, por exemplo, quando a gente deu certo no primeiro assentamento quilombola, todos os outros começaram a saber. Reforma agrária, tudo. Então, a rede começou a mobilizar sozinha. E aí a gente começou a voar e receber e conseguir muitas sementes e tudo mais. Então, o projeto é esse, Sandrão. A gente, hoje, você trabalha com rede de coleta de semente? Não. Eu trabalho com as ODS, né? 6 das 17 ODS que a ONU prevê para o Brasil, né? Desenvolvimento, principalmente desenvolvimento sustentável das comunidades, com essa transferência de renda. A gente não só transfere renda para eles, né? A gente faz uma fotografia de como ela é com um questionário socioeconômico. A gente quer saber quem são. Eu não quero saber quais são os sonhos das pessoas, porque para mim sonho sem meta não vale de nada. Eu quero saber qual é o objetivo que elas têm. Então eu pergunto: o que vocês querem fazer com o dinheiro que vocês vão ganhar? Né? E eu trago essas respostas. Eu quero reformar meu telhado, eu quero educar meu filho, eu quero fazer uma garagem, quero comprar uma moto, eu quero roupas novas. Então, e aí, pô, que besteira roupa nova. Pô, besteira roupa nova. Se você tem uma boa condição, você não anda desgasgado hoje. É Né? Eu quero verdade. comer melhor. Né? Assistencialista, vou comer melhor. Ô, cara, quem fala isso nunca comeu ruim para saber, nunca passou um perrengue de comida para saber, né, Sandrão? É Porra, a gente verdade. sabe o que é isso. Pô, e a gente trabalha, são ações locais com impacto globais, né? A gente trabalha com mudanças climáticas. A gente está produzindo, pô, hoje a nossa meta são 70 toneladas de semente. Isso é muita coisa mesmo, muita coisa. Isso vai virar árvore, isso vai fixar carbono na atmosfera, que vai trabalhar né, para a redução dos gases de efeito estufa.
vai melhorar, vai trabalhar. A gente está trabalhando com mudanças climáticas também. Então, o projeto, resumidamente, é isso, cara. A gente trabalha dessa forma, assim, o coração, o povo xinga, cobra a gente para poder ir lá mais rápido, mas tudo tem processo, tem que seguir as cadeias certinho para dar certo, senão vira bagunça, né? Você falou desse seu projeto. É, eu acompanho muito a televisão e uma coisa que está muito em pauta, né, devido à cobrança exatamente da Europa, é que cada vez que fala-se principalmente Amazonas, de taxa de desmatamento muito elevado, atingindo níveis não antes atingidos. É, Como é que nós estamos, não vou perguntar de desmatamento, mas de reflorestamento? Aí eu estou falando de país, eu não sei se você está por dentro agora no âmbito nacional. Como é que a gente está de reflorestamento no âmbito nacional? Você tem uma leitura sobre isso? Tem um pouco, sim, Sandra. A gente, cara, a gente está na década da restauração. Então, a meta para o Brasil são 15 milhões de hectares para restaurar, sabe? E a gente não está nem perto disso, nem perto. Falta incentivo, muito incentivo. Falta incentivo federal, incentivo sabe, das empresas também, de parte, talvez não porque elas não queiram, mas porque a legislação não dá esse que poderia dar, esse suporte, esse apoio, ela não dá. A legislação hoje ela é muito mais punitiva do que estimulativa para a restauração. Então a gente vê pequenos projetos de restauração florestal acontecendo. Você tem noção, a gente é um dos maiores do mundo. Por que surgiu esse programa aqui? Por conta do rompimento de uma barragem, né? Um, de um fato, de uma tragédia, né? Que ocorreu lá em 2015, e essa é uma medida compensatória. Né? E será que a gente vai precisar de mais medidas compensatórias para poder trabalhar com a restauração florestal a nível nacional, sabe? Acho que não é por aí. Agora, a gente está no momento chave. Se a gente não começar agora a se manifestar, a plantar floresta, a nossa espécie vai estar fadada a sofrer com grandes mazelas, né? Respiratórias, alimento, água. Isso é muito complicado, muito perigoso para a gente. E, e o cenário que a gente está vivendo esse é hoje. Na restauração, a gente já está trabalhando aqui, a gente tem 16 contratos, trabalha com mais ou menos umas 9 empresas. Eu digo mais ou menos porque tem algumas que estão entrando, sabe? De contratos novos que acabaram de ser aprovados. E a restauração é cara. Ela é cara por conta da forma que ela é feita. Por isso que eu falo que a turma da agronomia lá tem muito para ensinar para a gente, sabe? Muita tecnologia, eles baratearam demais a operação. A nossa está cara. E hoje a gente já começou a desenvolver algumas tecnologias que têm barateado. Não nós desenvolvemos, a gente tem visto uma turma desenvolvendo aí, tem aplicado, adaptado para a nossa realidade, e isso a gente tem desenvolvido, sabe? Então a gente planta muda, sim, mas a gente planta mais semente, que é mais leve para carregar. Os nossos solos são muito duros, muito pedregosos. Então a turma que trabalha com a gente já desenvolveu uma broca para furar o solo, que ela tem o formato de garra de tatu. Então ela consegue penetrar na pedra e não deixar o solo vitrificado. Sabe? A broca normal ela deixa o solo uma cerâmica e a raiz não penetra. Então vira um bonsai. Então a turma está desenvolvendo coisas para ganhar escala, para desenvolver mais. Então eu vejo isso, eu vejo que tem muito mercado ainda para crescer, tem um espaço muito grande, tem muita coisa para inovar dentro do setor. Hoje fala-se muito de crédito de carbono, um crédito de carbono ele tá aí, essa é uma moeda, uma nova moeda, igual uma criptomoeda, crédito de carbono já é monetizado no Brasil, é moeda de troca, e ela vai movimentar, a estimativa é que ela, nessa década da restauração, ela movimente bilhões de dólares, bilhões. Então, é isso, é um mercado promissor, e temos que agir. Essa é a minha visão hoje disso. Mas eu fico aqui muito feliz, cara, de ouvir você falando aqui. E como eu disse, né, essa nossa conversa, ela para mim foi muito informal. Parece até quando nos reuníamos no Brás, no bar do Nossa, Brás, saudade. pô, né?
e batíamos o nosso papo. Cara, eu queria falar uma coisa para você, mais uma vez te agradecer e falar uma coisa para ti. E você foi um cara, dentro desse convite que eu lhe fiz para participar do canal, que me fez refletir sobre isso, né? Porque muitas das vezes a gente, a gente passa muito tempo olhando para o alto, admirando e contemplando as estrelas que brilham lá no alto, lá no céu. E essas estrelas, às vezes, estão tão longe que você pouco interage com elas. Mas para ti não interessa, porque a luz que ela emite te ilumina e você fica feliz com isso. E aí, quando você percebe que o céu está encoberto e aquelas estrelas que você contemplava não estão lá, aí eu falo por mim, né? Eu percebo que eu ainda continuo iluminado. Aí vem a pergunta: se elas não estão no céu, por que eu estou iluminado? Já que eu não sou uma estrela. Fisicamente falando, eu reflito luz. Mas é porque eu tenho pessoas como vocês, como você, Leandro do Norte, aqui do meu lado, estrelas que muitas das vezes a gente não percebe que estão brilhando tão perto de nós e a gente prefere contemplar as que estão distantes de nós, contemplar mais, admirar mais, valorizar mais. E conversar com você, te convidar, me fez exatamente refletir sobre isso. Eu tenho uma estrela do meu lado que brilha pra caraca, cara. Por que que eu tenho que valorizar mais a que está mais distante do que a que está do meu lado? Por que quando essas estrelas não estão no céu, eu continuo iluminado porque esse está aqui sempre do meu lado? Então, exatamente o seu convite não foi um convite aleatório, né? Foi um convite, como eu disse, a gente está fechando um ciclo aí de 2 anos e foi um convite escolhido para fechar e eu queria muito que fosse uma estrela que estivesse do meu lado, uma estrela que estivesse brilhando e me iluminando, e aquela estrela que, quando eu acho que a luz está se apagando, ela vem e reforça essa luz sobre mim, me ilumina muito mais. Então, eu queria te agradecer, porque a minha intenção antes nem era gravar esse programa de número 24, não era nem fechar o ciclo devido ao cansaço mental, físico, devido às minhas atividades, né, que me ocupam muito tempo. Então, eu já tinha pensado em encerrar no número 23 e voltar mais adiante com a nossa canal TQSP Convida. Mas, exatamente, acho que quando essas luzes do céu se apagaram, a sua brilhou para mim. Eu falei, porra, tem que fechar com quem me ilumina, com quem me faz brilhar, com quem faz com que eu continue sempre indo adiante, com quem sempre me incentiva. E é por isso, meu querido Leandro do Norte, por isso que eu insisti não, né? Não precisei insistir porque, porra, foi uma honra. Convidei você, Sou facinho. de imediato Porra. aceitou, para mim é felicidade, e é por isso que eu me emociono, né? Fiz questão de dizer que foi meu aluno, é meu amigo. Leandro do Norte, Sim. tinha que ser preto. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado Ô, meu pela sua irmão. luz. Muito obrigado, meu querido. Ô, meu irmão, você não tem que agradecer, não, viu? Essa nossa amizade, ela é involuntária, né? Por tudo. Pô, cara, você é parte da minha história, parte
da transformação da história da minha vida. Eu canso de falar, cara, sem aqueles momentos, sem o Célula 1, esse time Célula 1, eu não estaria aqui, velho. Não estaria nada disso, eu não sei nem se eu estaria vivo, sabe? Porque nada era tão prazeroso. Não tinha me encontrado em lugar nenhum, sabe? Vocês me deram um caminho, vocês me ensinaram. E educação é tudo. Educação é tudo. E boas pessoas fazem qualquer um ser quem quer ser. E vocês são pessoas maravilhosas, pessoas extremamente iluminadas. E teu brilho nunca vai apagar, meu irmão. Nunca vai apagar, porque você é iluminado, cara. Você inspira, sabe? Quando eu chegava lá triste, eu tinha uma aula tua, uma aula do Celinho, uma aula da Márcia, uma aula de Marcosão, porra, do Milton Garuda, me estimulava porque eu via vocês e vocês com uma história, sabe? Eu olhava, pô, principalmente, porra, essa turma que eu via lá, você, negão, pô, professor, pá, mandando bem, formado, bem estabelecido. Eu falava, caraca, olha só, velho. E, pô, cresci dizendo que preto não podia entrar na faculdade. Cresci, pô, ouvindo um monte de besteira, sabe? É, meu pai até brincava me chamando de pacotinho de fumo, sabe? Ficava brincando, brincadeiras assim. Dizia, esquece isso, preto não estuda em faculdade pública, tô pagando, não tem dinheiro para pagar. E, porra, cara, e eu tava lá e vocês sempre me encorajavam, apostaram em mim, apostaram muito em mim. E eu só tenho que agradecer demais, mano, demais. Eu não tenho, não falta palavras no meu vocabulário para expressar o tamanho da minha gratidão, meu velho. De verdade. Então, a sua gratidão, ela comunga com a minha, com você, meu querido. Muito obrigado por participar aí, compartilhar a sua história, né? Eu estou aqui me vendo lá no Brás, sentado lá naquela nossa mesa, assistindo a nossa mesa cativa lá, conversando, cara. E, Cara, cara, muito feliz por compartilhar a sua história. Leandro Abraão, o meu amado, meu amigo do Norte. Muito obrigado, meu amigo. Muito axé. Fica na paz, meu acho que é. querido. Tinha que ser preto, volta logo, hein? Por favor, não para não, não para não. Vamos lá. Não para, por favor. Vamos reenergizar. Vamos. Conta comigo. E já recebi uma carga boa hoje de energia. Provavelmente deve ter, porque tem uma outra pessoa que, assim como você, então provavelmente vai ter um de janeiro. Então, você me recarregou. Nossa! Oh, Obrigado, meu amigo. legal. Fica na paz. Na paz. Te amo. Eu também te amo, meu amigo.